Eu sou a Patrícia Presser, sou advogada extrajudicial e fui tabeliã substituta por mais de 20 anos. E na aula de hoje eu quero trazer para vocês 5 habilidades essenciais para que você conquiste novos clientes. Na semana passada, fiz aí, já que estava sem voz, a gente fez algumas enquetes nos stories, falamos alguns pontos e 3 pontos foram essenciais, né, da maior dúvida entre os advogados. A insegurança na hora de atuar, e lá nos stories eu trouxe todo um passo a passo para essas inseguranças. A gente também falou, né, vocês me trouxeram, porque não fui eu que defini esses pontos, vocês me trouxeram também a dificuldade de precificar e trouxeram também atrair novos clientes. Atrair novos clientes foi o segundo ponto que mais chamou a atenção dentre os 3 itens que a gente colocou ali numa enquete após vocês escreverem no direct para mim. E aí eu resolvi falar hoje, então, sobre habilidades essenciais, que sem elas você vai conseguir clientes, mas vai ser muito mais difícil. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, que é necessário nós termos aí habilidades para que nós possamos ter novos clientes. E aqui eu não estou falando de captação agressiva, não estou falando de roubo de clientela, eu estou falando de captar clientes pelo nosso merecimento. Mas nós precisamos ter uma habilidade, nós precisamos desenvolver uma habilidade que na nossa advocacia, na nossa faculdade de direito, não nos foi ensinado. Inclusive ontem na reflexão que eu fiz, a Thaís, não sei se a Thaís está aí ainda, mas a Thaís comentou sobre isso. Ela falou assim, nossa, como deveria ter uma cadeira na faculdade para falar sobre isso? Porque é um ponto de extrema importância, né? É um ponto que a gente tem que analisar. Então, seguimos aqui, pessoal. Vamos falar, então, sobre essas 5 habilidades que você precisa ter, ou se você quer ter mais clientes, novos clientes, você tem que, então, saber como acatar. Sibeli, sim, já travou, mas já voltou, tá? Então, vamos passar para o primeiro ponto. Você tem que ser proativo. E aí, essa é uma frase que eu falo muito, muito mesmo. Por quê? Porque ser advogado na seara extrajudicial não é a mesma coisa que ser advogado no judiciário. E por que eu tô falando isso, gente? Porque é importante a gente saber que nós temos diferenças. Eu sempre faço essa comparação. É mais ou menos a gente imaginar o seguinte, que o judiciário é uma maratona e que o extrajudicial é uns 100 metros rasos. Por quê? Porque o meu esforço ele terá que ser muito mais eficaz em muito menos tempo. Ou seja, um corredor de 100 metros rasos, o treino dele é muito diferente de um corredor da maratona. E ele tem que dar um sprint, um disparo, para poder fazer esses 100 metros rasos, esses 100 metros da corrida, muito rápido. Então, gente, é muito diferente eu atuar no judiciário versus atuar no extrajudicial. Por quê? Porque nós temos posicionamentos diferentes. E aí vem a questão da proatividade. No judiciário, é muito comum nós protocolarmos a petição inicial e irmos apresentando os documentos no decorrer do processo. Confere? Então vamos lá, eu tenho um inventário, eu vou lá, faço as declarações iniciais do inventário e aí eu começo a colher informações. Aquelas declarações iniciais que estão ali, o que são? São declarações para eu, estancar o prazo aquele de 60 dias do Código Civil. 2, é o momento em que eu digo, olha, se algum dos herdeiros quer contratar um novo advogado, este é o momento, claro, a não ser que o próprio advogado já esteja com todas os herdeiros ali qualificados na sua procuração, mas pode ser que não. Então, as declarações iniciais de um processo judicial de inventário é totalmente diferente de eu solicitar um inventário extrajudicial lá no tabelionato de notas. Por quê? Porque eu tenho que automaticamente levar toda a documentação. O cartório, ele não tem um processo, ainda que se fale dentro do
do cartório, né, extrajudicial, o processo do inventário tal, mas não é um processo que vai tramitar, que tem prazos, não. Se você entregar tudo pronto hoje para o tabelionato, amanhã ele pode estar lavrando essa escritura pública. Então é muito diferente. E aí você precisa ser o quê? Proativo, porque não adianta você ficar entregando pedacinho por pedacinho desse inventário, para daí, quando for assinar, colocar a culpa lá no tabelionato que não agilizou o serviço. Não! O ponto aqui é você, advogado, que tem que levar tudo pronto. E se algo não está pronto, você tem que dizer o porquê que não está pronto, para o tabelião poder entender que está faltando documento tal, porque você está em busca. Aqui no Rio Grande do Sul, quem lavra o ITCMD é o tabelião. Em diversos outros estados, é o próprio advogado. Então, por exemplo, aqui eu ainda tenho ali um limiar de tempo para conseguir alguns documentos em função do ITCMD. Mas não há uma possibilidade de não apresentar a documentação dos bens, a documentação dos herdeiros e do falecido. Isso é obrigatório. Quem sabe alguma certidão que esteja faltando. E essa proatividade, ela vai mostrar para o teu cliente que você resolve em um dia um inventário, que você resolve em uma semana um inventário. Aqui eu vou falar um dia, se o cliente também te trouxe a documentação no momento certo. E aí, você tem que saber, quando o seu cliente vier, tudo que você precisa fazer. Vocês compreendem a necessidade da gente conseguir ser proativo para que nós possamos, então, agilizar o serviço do nosso cliente? Imagina o seguinte, você vai lá, você peticiona, resolve o problema em uma semana, assina com o seu cliente e fala, ó, agora tá pronto, agora você pode, já está no seu nome, você pode seguir a vida. Cara, uma semana para resolver um problema que ele, por uma experiência social, né, no sentido de que a gente já sabe que um processo judicial é demorado, você vai surpreender o seu cliente. Então, a proatividade aqui é sua, do advogado, e sua no sentido de que você tem que fazer aí uma situação de atendimento diferenciado. Eu sempre digo que a gente tem que ter aqui uma questão de checklists, de coordenação de atendimento, né? Toda uma forma de atendimento. Paulo, eu indicaria que você entrasse, saísse e entrasse de novo na live. De repente pode ser que fique melhor, porque eu não tenho o que fazer. Eu já tirei o livro debaixo do telefone e não tenho o que fazer. Agora não está abafado e está no máximo do volume aqui. Vamos para o nosso segundo ponto. Vamos falar aqui sobre o segundo ponto que é importante como uma habilidade para que você conquiste novos clientes. E essa habilidade é saber enxergar o perfil do seu cliente. O que significa isso, gente? É muito comum, por exemplo, eu, Patrícia, sou uma pessoa extremamente expansiva. Eu chego, eu toco nas pessoas, eu abraço, eu beijo, eu dou gargalhada, eu falo alto, eu sou uma pessoa extremamente expansiva. Tem pessoas que não gostam disso. Tem pessoas como o meu marido, por exemplo, meu marido é, inclusive, uma pessoa que reclama que eu falo alto demais. Mas são pessoas que não são expansivas, são pessoas mais discretas, são pessoas que não gostam do toque, não gostam de uma questão mais expansiva. Isso é o primeiro ponto para você perceber como é o seu cliente, se ele é uma pessoa expansiva ou não. Porque imagine você que entra um cliente totalmente sério no meu escritório e eu, uma pessoa expansiva, vou lá, dou um abraço, e aí, como é que o senhor está? E começa a pessoa a dizer, nossa, mas quem é essa pessoa? É advogado ou é um palhaço de circo? Né? Então a gente tem que entender isso do cliente e a gente não consegue captar isso muitas vezes numa escrita de WhatsApp, por exemplo, ou num e-mail. Então nós temos que entender aqui que se faz necessário uma adequação do nosso atendimento para que a gente possa conquistar clientes. A gente tem que ser, como eu digo, uma esponja. Eu, Patrícia, quando vou para algum lugar, né? Quando vou, por exemplo, para São Paulo, eu começo a falar, então, você, porque eu falo tu, né? Eu começo a utilizar as palavras daquele lugar. Por quê? Para me sentir mais próximo daquela pessoa.
Isso faz com que a pessoa se identifique contigo, isso é uma forma de identificação. Então, existem diversas técnicas que você pode fazer com isso, e aí, gente, vocês têm que ter habilidades, vocês têm que fazer treinamentos para isso. Não adianta eu dizer aqui para vocês tudo o que vocês devem fazer. Vocês têm que saber o que vocês devem fazer ou não. E ao utilizar isso, façam cursos de autoconhecimento, mas pensando também no terceiro. É muito comum, eu, Patrícia, já fiz vários cursos, tem o curso de Eneagrama, que é um curso que você numera os tipos de personalidade. Aí você começa a fazer e acontece assim: ah, fulano é 5. Nossa, fulano é 7. Meu Deus do céu, meu pai é um número tal. E aí tu começa a julgar as outras pessoas. Isso é errado. Mas, para fins de atendimento, isso é extremamente importante. Por quê? Você não precisa saber qual é o número da pessoa se você já fez Eneagrama, mas você precisa entender as nuances daquela personalidade para que você não danifique de alguma forma a confiança e a relação que você vai ter com o seu cliente. Por quê? Porque muitas vezes o cliente ele vai se sentir afetado e de alguma forma desrespeitado se você o atacar porque você é expansivo ou se você não falar muito e essa pessoa for expansiva. E aqui falar muito não digo que você tem que ser um tagarelo que nem eu, né? Eu sou uma tagarela. Para quem não sabe, eu comecei a falar com 2 anos e meio, demorei para falar, mas quando eu abri a matraca, como dizem meus pais, eu não parei mais, né? Não fechei mais a matraca. Eu sou uma pessoa expansiva. Então, quando eu chego num lugar, por exemplo, e aí, quem é advogado sabe, quando entra num foro, não sai falando com o juiz e chamando ele de tu, de não sei o quê. Não, existe uma formalidade. Você entra num papel ali de uma necessidade de liturgia, né? Então, quando a gente vai atender o nosso cliente, a gente tem que compreender, em primeiro lugar, qual é a liturgia que aquele cliente ali precisa. Precisa de uma liturgia mais informal, uma liturgia mais formal, ele precisa de alguém que demonstre hierarquia ou ele precisa de alguém que seja mais como ele. Isso é um ponto importante. Então, enxergar o perfil do cliente faz com que esse cliente fale, nossa, fulano adorou, né, o teu atendimento, eu vim aqui porque ele disse que tu era sensacional. Só que tu começa a perceber que essa pessoa é totalmente diferente daquela outra pessoa. E dar o mesmo atendimento só porque houve uma indicação não necessariamente vai fazer sentido. Pode ser que essa pessoa seja mais expansiva ou menos expansiva e você tenha que se adaptar a isso. Então, esse é o nosso segundo ponto, tá, pessoal? Lembrem disso, é um ponto de extrema importância. A gente segue aqui para uma questão de habilidades, é saber estar em comissões. E aí, gente, esse é um ponto bem interessante, porque, inclusive, esses dias eu vi alguém falando sobre política dentro de um grupo, de uma comissão, e houve toda uma discussão ali sobre política. É comum o brasileiro dizer, eu odeio política, mas o ser humano ele é político por natureza. A gente, quando entrega um brinquedo nosso, quando criança, para alguém, porque a gente sabe que aquilo vai fazer com que os nossos pais deem um sorriso e digam muito bem, meu filho, isto é ser político. Não significa que essa criança queria dar esse brinquedo. Significa que ele está aprendendo a ser político. Então, a política, a gente tem que entender que ela é necessária para a nossa vida. E como que a gente faz isso como uma habilidade para o nosso atendimento e para atrair mais clientes? A partir do momento que eu, Patrícia, entendo que eu tenho que estar vinculada a círculos, eu começo a compreender que, consequentemente, a gente vai ter que ser político. O Felipe escreveu aqui, o problema é a política partidária. E não é também, né, Felipe? Eu posso ser afiliado a um partido e não ter esse posicionamento político que muita gente tem. É como a gente dizer que o político é aquele... como é que falaram esses dias? É um bagre ensaboado, né? Um peixe, aquele bagre ensaboado. Ninguém segura, né? Porque está em tudo que é lugar. Mas é necessário a gente saber fazer isso.
Não que a gente tenha que gostar disso, mas isso nos leva a um patamar diferente. É você chegar num lugar e, ao invés de encarar o outro advogado como seu opositor, encará-lo como colega de profissão, dar o devido respeito a esse colega e tratá-lo politicamente. Ou seja, eu não preciso ficar mostrando os dentes e ser a melhor amiga do advogado, se eu nunca ouvi, assim como eu não preciso montar uma guerra contra um advogado que eu não conheço. Então, isso demonstra, além de, claro, uma maturidade, demonstra também que você sabe se colocar em locais necessários. Estar em comissões é muito disso. Por quê? Porque tem muita política, tem muita discussão, tem muita briga de ego, tem muita briga política daquele órgão com outros órgãos. Então a gente tem que entender a política. E política, gente, a gente não aprende de um dia para o outro. A gente aprende conforme a gente vai vivendo. A gente vai ouvindo os mais velhos e vai compreendendo que algumas coisas são necessárias. Por exemplo, chegar num evento e verificar que, ao invés de apresentante do problema, a principal figura que está no palco, ela é uma debatedora. Isso é esquisito, gente. Isso é uma questão política. Eu não posso colocar uma pessoa que detém mais conhecimento para falar como debatedor, a não ser que seja um local propício para isso. Isso não pega legal. Porque pessoas que não sabem e conhecem, vamos supor, tem 3 pessoas lá em cima, 2 são debatedores e 1 é o palestrante. E aí, o palestrante, ele sabe menos que um dos debatedores. Quem está de fora fala, mas por que não colocaram Mariazinha para falar ao invés de Joãozinho? Mariazinha tem 20 anos a mais de profissão e sabe muito mais do que Joãozinho. Compreende que isso é uma questão política. Então, até para organizar um evento, você tem que saber o que você está fazendo. E aí você vai dizer assim, mas nós temos que dar chances aos mais novos. 100% de acordo. Ao fazer isso, você tem que saber que o debatedor não deve ser alguém que é superior ao palestrante. Então, se eu vou convidar o Joãozinho e não a Mariazinha, eu tenho que me preocupar com o quê? Eu tenho que me preocupar que Joãozinho seja o palestrante, então Zezinho, que tem menos capacidade intelectual de estar como palestrante, mas pode estar como debatedor. O debatedor ele vai entrar, então, para fazer questionamentos a respeito desses pontos. E aí, o Zezinho, que ainda não tem prática, ele passa a ter experiências na área de palestras. Então, gente, essa é a ideia. Agora, quando nós estamos falando aqui de, sei lá, 3 pessoas que são os 3 melhores do mercado, você vai colocar os 3 como palestrantes e não como debatedores. Ou tu vai colocar os 3 como debatedores e não como palestrantes. Vocês compreendem que existe uma questão aqui hierárquica e política. Então, estar em comissões é aprender e participar disso. E é perder o ranço que nós, advogados, temos de achar que advogado não é político. Muito pelo contrário, se a OAB não existisse, muito do que os advogados querem não aconteceriam. A OAB é, sim, uma entidade, uma organização política, e ela está lá para defender os direitos dos advogados. Não só da sociedade também, porque a OAB também entra com muitos pedidos em prol da sociedade, mas também para defender os advogados, para despersonalizar o pedido de alguém quando aquilo afeta toda uma classe. Então, aquilo lá é político mesmo, e tem que ser político, gente, porque ele vai ter que conversar com a Câmara, com o Senado, vai ter que conversar com a STF, vai ter que fazer lobby político, porque é isso que vai acontecer. E lobby político não significa pagar dinheiro, gente. Existem diversas formas de lobby político. Quando você entra numa comissão, você começa a entender tudo isso e você compreende que não vai sair da sua vida a política. E estar em comissões é a melhor forma de você aprender a lidar com isso, porque é difícil para quem não é uma pessoa polida ou não é uma pessoa que nasceu de uma forma
política, sabe ser político para tudo? Tem gente que não sabe. Eu, Patrícia, não sei. Eu aprendi e eu acho que eu ainda não aprendi o suficiente. Eu sou uma pessoa muito radical. Então, quando eu penso nisso, estar em comissões e estar à frente de situações me mostra que eu tenho muito a crescer. E me mostra o quanto que eu tenho que superar de questões minhas para estar lá dentro. Mas isso faz com que um cliente olhe para mim e diga, não, a Patrícia está numa comissão, a Patrícia X, a Patrícia Y, então ela é uma boa pessoa para o meu caso. Quantas pessoas me procuram por conta de mediação e conciliação, sendo que eu, Patrícia, sou uma pessoa extremamente radical, porque eu aprendi a ser uma pessoa que media, eu aprendi a ser uma pessoa que está ali no meio e que não necessariamente tem uma opinião sobre tudo, ainda que eu, Patrícia, tenha uma opinião sobre tudo. Mas eu não preciso demonstrar isso. Isso também é ser político, é saber quais as guerras enfrentar ou não dentro de uma comissão. O Jair colocou, somos essencialmente políticos, cidadãos, mas nossa política deve ser aquela com P maiúsculo. Muito bom, Jair. Eu até vou te dizer que para ser advogado, você não precisa ser o político aí com o P maiúsculo, se você não quer ser político da profissão. Agora, você tem que utilizar essa política de cidadão para receber novos clientes. Esse é um ponto bem interessante, tá bem? Seguindo aqui adiante, ficou claro até aqui, pessoal? Quero que vocês me digam se está claro, se vocês concordam com isso, porque eu sei que quando a gente fala em política, a gente entra aí num ponto bastante temerário, né? A gente fica aí naquela dúvida se fala ou não fala, mas é importante a gente saber sobre isso, tá? Vamos para o nosso quarto ponto, enquanto vocês vão escrevendo aí se vocês concordam e se vocês compreendem o que eu estou trazendo até agora, que vocês estão muito calmos no dia de hoje. Vocês estão aí sem comentar muito, adorei teu comentário, Jair, mas tragam aí mais informações, tragam mais percepções de vocês, que esse é o momento que a gente cresce. Eu como professora, vocês como alunos, tá bem? O Bruno colocou aqui que tá tudo claro. Show de bola, Bruno. Então, vamos lá. A gente precisa saber que quando nós estamos conversando com alguém, quer seja o seu vizinho de porta, quer seja o seu padeiro, né, o cara do frentista do posto, qualquer pessoa, nós temos que saber que nós somos advogados o tempo inteiro. Patrícia, como assim? Tem uma amiga minha, a Vanessa, inclusive minha aluna, ela fala, até na fila da farmácia eu sou advogada. Por quê? Porque todo o momento é o momento de você captar um cliente. E todo o momento é o momento de você mostrar que você conhece o que você está falando. Então, muitas vezes você vai ganhar um cliente em momentos totalmente inapropriados, ou seja, que você jamais imaginaria que você conquistaria um cliente ali. Às vezes você está numa mesa de bar, começa-se uma discussão, quer seja por política mesmo, que hoje, né, como disse o Felipe aqui, a gente tem uma política partidária muito forte, então ou você é A ou você é B, e aí você começa numa discussão, só que você demonstra um conhecimento, inclusive jurídico, daquilo que está acontecendo, e, consequentemente, alguém que está ali na mesa fala, poxa, que interessante o posicionamento da Patrícia. A Patrícia está pensando XYZ, pô, que legal, eu penso assim, gostaria, né, tô precisando de um advogado, faria sentido eu conversar com ela, porque nós temos a mesma visão a respeito do mundo, a respeito de política, a respeito de futebol, a respeito de religião, não importa. Mas aqui é importante que sempre que você se colocar numa discussão, coloque-se numa discussão de forma inteligente, para que isso, no momento que você for pensar como seu potencial cliente, surpreenda essa pessoa a ponto de você ser uma pessoa que é pensada no momento que necessita de um advogado. Então, esse é um ponto importante, é você estar em qualquer lugar, em qualquer momento como advogado, é saber mostrar isso para o seu cliente. Faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal? Vocês estão muito quietinhos, podem colocar coraçõezinhos aí para mim e podem me dizer se está fazendo sentido, porque senão a gente não termina essa live, eu fico aqui conversando com vocês.
O Paulo colocou com certeza, embora alguns advogados acabam achando que tem razão em tudo. Isso eu acho bem desagradável. Ué, Paulo, a gente não tem aí aquela famosa brincadeira que juízes acham que são deuses, desembargadores têm certeza que são? É mais ou menos isso. Quem está no direito, e é uma brincadeira jocosa e de mau gosto, né, gente? Eu nunca trabalhei com juiz ou desembargador, eu não posso falar isso de uma forma, assim, veemente, porque eu nunca trabalhei no judiciário, então eu não sei essa função, mas é importante a gente entender que quem entra no direito é porque ama a treta, né? Eu brinco, né? Eu tenho até um bonequinho daquele, acho que é um lêmure, que fica assim, o que eu gosto mesmo é treta. Treta para mim é tudo. Advogado entra no direito para isso. Só que no decorrer da vida, a gente aprende que a briga não é a melhor discussão em muitos casos. É claro que em alguns casos tem que acontecer a briga, é claro que em alguns casos a pessoa não está madura o suficiente para entender que é melhor um acordo, e existem muitas outras situações em que não há possibilidade de acordo, até mesmo pela presunção do fato. Questões constitucionais, penais, administrativas, eleitorais. Não existe uma possibilidade de acordo num sentido de chegar ao órgão e falar, vamos fazer um acordo. Não existe isso. Então, a gente tem que compreender isso. Mas é importante a gente entender que, em primeiro lugar, a gente pode discutir, e eu acho que esse é um ponto importante. Inclusive, estava em São Paulo agora há pouco e estávamos discutindo sobre feminismo barra machismo barra o que é feminismo, o que é machismo, né? Veja, discussão de bar, estávamos num bar e eu e uma menina estávamos discutindo acaloradamente e discutindo e não concordo e pá e pá. E as duas pessoas pontuaram os seus pontos e falando assim, perfeito, eu entendo o que tu estás falando. Eu falei, mas tu não vai mudar a minha opinião. Então eu acho que a gente pode encerrar a nossa discussão porque não nos levará a lugar nenhum. Nós vamos chegar num momento na qual a gente não vai ter acordo, né? Então, Paulo, é isso que eu estou trazendo aqui agora. E aí vem essas discussões. O advogado, claro que ali estávamos entre dois estudantes de direito falando sobre concurso de cartório. Estávamos sim numa seara mais jurídica, tá? Então estava ali numa discussão. Agora, quando nós estamos entre pessoas que são leigas versus um advogado, cara, esquece que tu vai explicar para a pessoa que aquilo ali tá certo ou errado. A Ana colocou aqui o famoso concordamos em discordar. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu estou em família e começa ali uma discussão a respeito, sei lá, do caso que está na mídia penal. Vamos lá, que eu me lembro do cara aquele que jogou a mulher pela janela. Ok, cada um vai dizer um negócio. Para mim, advogado, que sei que existem no mínimo duas versões, que é a da pessoa que faleceu e da outra pessoa, e também de todos os demais vizinhos, eu não posso concluir ou opinar com certeza sem uma análise jurídica. Então, normalmente, quando é discussão, eu, Patrícia, tendo a ficar fora. Só se são pessoas que eu conheço a ponto de poder entrar nessa discussão, tá? Então, é importante a gente saber. Eu, Patrícia, não entro em discussão jurídica para botar o meu ponto de vista. E fiz muito isso, tá, gente? Fiz muito, quebrei muito a minha cara, ganhei muitas inimizades e tá tudo certo. A gente tem que aprender, cada um aprende da sua melhor forma. Eu também não gosto da pessoa que impõe somente a sua verdade, mas existe. Então, a gente tem que entender. Quando entra numa discussão que, eu tenho um posicionamento muito acalorado, e eu não concordo com aquela pessoa, eu desligo a chave. Eu tenho um poder incrível de desligar, ficar olhando para a pessoa sorrindo e não filtrar o que a pessoa está dizendo. E eu não vou ouvir, porque aquilo vai me irritar, nós não vamos chegar a um comum acordo, porque eu vou achar que eu estou certa e a outra pessoa vai achar que ele está certo. Então eu simplesmente olho com cara de paisagem e não respondo. Mas essa é a minha forma de enfrentar uma situação quando eu tenho uma convicção muito forte sobre o tema. Porque eu não vou conseguir debater com aquela pessoa e mudar a opinião daquela pessoa. Pode até ser que se fosse uma discussão um pouco menos acalorada e mais acadêmica, como eu digo, a gente até pudesse chegar em contrapontos. Então, eu concordo contigo, Paulo, é bem complexo mesmo, mas fica a nosso
critério escolher as guerras que nós vamos travar. E isto é uma guerra quando a gente pensa aqui em discussão numa mesa sobre um assunto jurídico que nós, advogados, deveríamos entender e as pessoas que não são advogadas dão opinião, eu não me meto. Assim como quando alguém me diz que o copo tem que ser assim, porque se ele for ao contrário, a água cai, e eu não sou físico, não sou decoradora, eu vou acreditar, porque eu prefiro que a pessoa me diga, eu digo, mas foi tu que me disse. Depois eu olho para a pessoa e falo, foi tu que me disse. Aí eu abro a boca para dizer, quem me disse foi tu que era para fazer isso. Tu que é o expert nisso. Então, esse é um ponto importante. Eu, Patrícia, quando não entendo da situação, eu escuto, eu acato, mas depois eu digo, mas foi tu que me mandou fazer assim. Então, esse é um ponto importante. Eu sou a cliente para a advocacia péssima, né? É aquele tipo de cliente que vai cumprir tudo que o advogado manda, mas na hora de reclamar, vai reclamar. Eu prefiro clientes assim, mas sei que tem pessoas que não gostam. O Djair colocou aqui, quando temos autoridade naquilo que fazemos, posicionamentos político-partidários não se torna, de per si, um obstáculo para atuar juridicamente, mas há de se ter bom senso. Perfeito, tá? Esse é um ponto bem importante. O Paulo colocou aqui, segue um ditado do Dr. William. Você quer ter razão ou ser feliz? Prefiro ser feliz e saber lidar com a situação. É isso, eu não sei quem é o Dr. William, mas essa frase ela é bem antiga, né? E a gente tem que escolher. Gente, ao fazermos isso, tá? E aí eu quero trazer um ponto, Paulo, agora que você falou isso, trazendo para o nosso último ponto e ao mesmo tempo fechando aqui o nosso item 4. Quando nós, advogados, estamos nesse patamar de discutir sobre tudo e querer ter razão sobre tudo, nós não vamos atrair clientes. Ou nós vamos atrair clientes tão birrentos que eu, Patrícia, não quero. Eu não quero cliente que fica enchendo o meu saco. Então, eu não vou ter esse tipo de cliente. Por quê? Porque eu não faço isso. Veja, a gente tem, né, células espelho. Eu sempre digo, nosso cliente é um espelho nosso. Nosso cachorro é um espelho nosso. Nossos filhos são espelhos nossos. Claro que existe uma personalidade por trás. Mas, quando um cliente enxerga que você está lutando sem fim por uma situação, o que ele espera de ti quando você é advogado? Ele espera que você seja o super-herói dele. Eu não quero ser super-heroína, né? No caso, a Mulher Maravilha de ninguém. Eu não quero. Então, quando eu estou, e aqui a gente está falando de saber que a gente é sempre advogado, quando eu estou numa conversa, numa fila e que começa uma discussão, eu vou colocar um posicionamento que eu teria dentro do meu escritório. Porque se eu não colocar esse posicionamento, a pessoa que está ali, que vai pedir o meu cartão, vai achar que eu sou aquela pessoa que está na fila. E, consequentemente, eu vou atrair o cliente errado. Então, esse é um ponto primordial para vocês entenderem o porquê que, às vezes, se posicionar numa briga de bar não faz sentido. Tá? Esse é um ponto bem importante. Vamos para o nosso último item aqui, já estamos passando aí de 40 minutos. Saiba responder dúvidas curiosas sem respondê-las. O que significa isso, né? Como eu falei, a gente adora um embate, nós advogados, nós operadores do direito, adoramos um embate, adoramos uma briga, uma peleia, como a gente fala aqui no Sul, não assumir a dor da pessoa, apenas limitar-se a ajudar na solução. Também, Gilza, mas quando eu falo aqui responder as dúvidas curiosas sem respondê-las, é o seguinte: quando alguém vem conversar contigo numa mesa de bar, você tem que saber responder sem dar toda a resposta. Por quê? Porque a pessoa tem que sair dali satisfeita, no sentido de, pô, a Patrícia sabe o que ela tá falando, mas sem a resposta. Porque se eu der a resposta, ela não volta. Ela vai procurar um advogado da família e vai dizer, olha, minha amiga falou que XYZ dá para fazer assim. Faz para mim? Vocês compreendem aonde eu quero chegar? É um ponto bem interessante, porque tem várias pessoas que fazem isso, tem várias pessoas que consultam, mas contratam o amigo que cobra mais barato, ou contratam a pessoa que não vai cobrar. E, gente, tá tudo bem se você não quer cobrar de um amigo, mas o seu amigo ele tem que estar disposto a pagar por aquilo que você está fazendo. Eu, por exemplo, a minha social media, ela é minha amiga.
Ela já fez muita coisa para mim de graça. Mas quando a gente sentou e conversou, eu falei, cara, bota o teu preço. Estando ou não dentro das minhas possibilidades, a gente vai tentar alinhar, mas eu quero que você me trate como uma cliente, porque eu também quero exigir da minha social media tudo que qualquer outra pessoa exigiria de uma social media. Então, enquanto social media, ela é uma coisa, enquanto minha amiga, ela é outra. Ainda que a gente misture conversas, no momento em que ela dá uma chapuletada porque eu estou fazendo algo errado, eu vou sentar, eu vou ouvir e eu vou dizer, perfeito, vou alinhar X, Y, Z. E é isso. Em nenhuma forma, em nenhum momento aquilo afetou a minha amizade com ela. E ao mesmo tempo, quando eu estou conversando com ela, é claro que ela vai me dar algumas informações. Inclusive, ela é a dona de me dizer, Patrícia, isso está lá no curso, porque eu tenho os 2 cursos dela que ela já lançou, essa semana ela está lançando outro. Mas eu sempre digo para ela, cara, eu tô com preguiça. Mas tu é um aluno como outro qualquer, ela me diz. Então, tu vai lá na aula tal e olha. Então, assim, ela para mim é um exemplo de como nós, advogados, temos que nos portar na hora em que a gente está conversando com alguém. A gente não pode dar consulta jurídica gratuita. Consulta jurídica gratuita é proibido pela OAB. Então, a gente tem que dar ali a possibilidade de falar, olha, me parece que esse é um caso pessoal teu. Eu acho que seria muito mais interessante que a gente fosse conversar fora de um bar, porque, afinal, aqui não há toda uma questão de confiança, né, de escuta adequada. Me liga nessa semana, marca um horário comigo, não vou te cobrar consulta para a gente conversar, se for o caso, senão você vai cobrar, mas agende fora daquele ponto ali para que a pessoa compreenda que, você trabalhou para fazer aquilo. 2, você tem que dar uma análise pormenorizada para que você dê uma resposta adequada para ela. E a mesa do bar não é o momento adequado. Então, é importante a gente pensar sobre isso. É importante a gente saber fazer isso, porque a gente não sabe. Como nós adoramos um embate, a gente adora ter razão. Como disse não esqueci já o nome aqui do aluno, do Paulo. Como disse o Paulo, né? A gente adora ter razão, como advogados, como operadores do direito. Então, nós temos aqui que saber como fazer isso de forma inteligente, estratégica, responder de forma estratégica. Não dar o nome da ação, não dizer o que vai fazer, como vai fazer, é dizer tem como fazer, é possível X, Y, Z, e aí vai trazendo aí todas as possibilidades. Vocês compreendem tudo que eu estou trazendo até aqui? Ficou claro para vocês? Eu quero recapitular. Se ficou claro, coloquem aí para mim coraçõezinhos, digam está claro, coloquem um bonequinho aqueles, né, um dedinho para cima. Vamos escrevendo aí, vocês estão tudo... Eu acho que vocês estão tomando café e me deixaram no canto da cozinha. Para mim é isso que está acontecendo. Vocês estão no trânsito, eu quero saber o que vocês estão fazendo, vocês não estão interagindo comigo, nem coraçãozinho mais apareceu por aqui. Jesus amado, vocês estão quietíssimos mesmo. Ou travou o meu celular, né? Porque eu não tô vendo nenhum coração aqui. Bom, vamos recapitular então. Primeiro ponto, nós temos que ser proativos. O advogado que quer trabalhar no extrajudicial, ele não pode trabalhar como se estivesse trabalhando no judiciário. Ele necessita ser proativo. 2, a gente precisa enxergar o perfil do nosso cliente. Isso significa que eu vou deixar de ser eu mesma? Não. Significa que eu vou me adaptar ao que aquela pessoa precisa. A minha personalidade, ela é forte. Todo mundo está... Quando me escuta, presta atenção. Eu falo alto, eu gesticulo. Alguém colocou ali que eu era uma italiana. Eu gesticulo que nem uma doida, tá? Então, consequentemente, eu tenho essa personalidade, mas ainda assim eu sei suavizar a minha personalidade para que isso não afete uma pessoa que é mais introspectiva, tá bem? Terceiro ponto, estar em comissões. E aqui, quando eu falo estar em comissões, é saber utilizar a comissão como uma forma de treino para uma vida política. E este é um ponto bem importante. Tá? O Paulo colocou que gostou muito. Antes de inflar o nosso ego, temos que inflar o nosso bolso. Adorei, de Jair. Essa frase é a frase da nossa aula de hoje. Antes de inflar o nosso ego, temos que inflar o nosso bolso.
excelente. Inclusive, tu já pode botar lá na nossa comunidade e colocar, o Jair é meu aluno, e colocar lá na nossa comunidade sobre esse ponto. E quem não assistiu a aula aqui, vem assistir depois. A Luísa colocou que tá lavando a louça e me ouvindo, coisa boa. Sibeli tá parada para... A Sibeli está parada para me ouvir e para mim é sempre bom saber assuntos e coisas novas. Show de bola. Café da manhã com a Patrícia. Perfeito, Ana. Café da manhã com a tia Pati. Estávamos no nosso quarto ponto. Saber que a gente está conversando com um futuro cliente em qualquer conversa que nós estamos. Então, nós temos que saber que se nós estamos na fila da farmácia, na fila do supermercado, se nós estamos em qualquer lugar, nós estamos, de uma certa forma, mostrando o nosso perfil como advogado. Isso é muito importante, gente. Vocês já viram, por exemplo, aquele advogado, e aí vamos lá, teve um caso agora de uma mulher no Rio de Janeiro que era advogada e que começou a gritar e xingar o pessoal de uma confeitaria, né, um tempo atrás aí, que acho que ela estava sem máscara. Enfim, aquilo ali é um perfil de advogado que eu, Patrícia, jamais contrataria. Eu não quero um advogado barraqueiro. Eu quero um advogado que saiba lidar de forma fina, com classe. Então, eu não vou contratar aquele advogado ali. E existe público para aquele advogado. Tá tudo bem, mas não é o meu público. E não é quem eu quero ensinar a trabalhar aqui. Quem quer trabalhar, vai trabalhar e vai ser merecedor do seu cliente pela sua competência jurídica e não pelo grito. Tá bem? E quinto ponto é que a gente possa responder às dúvidas dos nossos futuro propensos clientes numa forma que nós não respondamos toda a resposta, nós não tragamos para eles a resposta completa. Esse é um ponto super importante, tá bem? Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, uma excelente semana para todo mundo